Olá, mulheres! Sejam muito bem-vindas a mais uma aula Yoga com a Ju. E me conta uma coisa: você gostaria de começar a fazer atividade física, mas cá para nós? O problema é que você não consegue ter disciplina para começar, dar aquele primeiro passo, sabe? Você está um tempão sem fazer atividade, está sentindo talvez os sintomas de menopausa, ou aqueles quilinhos a mais que você quer perder há tantos anos e que parece que você sempre volta para o mesmo ciclo e não consegue chegar no peso que você gostaria, e agora está ainda mais difícil por conta da idade, e você fica, meu Deus do céu, já testei tantas estratégias, mas parece que meu problema é que eu não tenho disciplina. Ju, eu começo, mas eu paro. Eu começo na segunda, deixo para lá. Testo uma atividade, 2, 3, 4, 5, 6 a minha vida inteira, mas eu não consigo sair da estaca zero. Se você se identificou com essa situação, saiba que você não está sozinha. E ainda nessa aula eu vou te dar algumas dicas práticas para você, sim, mulher, começar a desenvolver essa disciplina ou o hábito de fazer uma atividade física. Para você que está chegando aqui, eu sou a professora Juliana Leal, sou sua professora de yoga e também sou especialista em bem-estar feminino. Vamos chegando que a gente já vai começar. E se você está chegando, caiu de paraquedas aqui nesse vídeo e você tem interesse em começar a praticar atividade física, yoga especificamente, em casa, comigo aqui no YouTube, segunda a sexta eu estou aqui, te oferecendo essas aulas gratuitamente. O que é que você precisa só fazer? Assinar aqui o canal, se inscrever, melhor dizendo, no canal e ativar o sininho para você receber as notificações. Todos os dias tem aula ao vivo e você pode também assistir na hora que funciona melhor para você no gravado, sem problema nenhum. Agora, vamos começar a nossa aula? Vamos lá. Primeiro que você vai precisar para a aula. Você não precisa começar a complicar e pensar em 1 milhão de acessórios, tá? Primeira coisa que eu percebo que muitas mulheres têm dificuldade de começar a atividade física, gente, é quando a gente começa com essas complicações. Ah, eu preciso disso, do tênis XYZ, da roupa tal, de tal coisa, e aí a gente vai colocando camadas, na verdade, de dificuldade. Deixa eu só ajustar aqui meu vídeo para vocês enxergarem melhor. Então, minha primeira dica é, seja na aula de yoga comigo aqui, ou em qualquer outra atividade que eu vou te recomendar ao longo da nossa aula, não cria camadas de dificuldade. Não escolhe uma coisa difícil. Escolher uma atividade simplifica. Então, simplificar para você começar é melhor, porque quando você criar o hábito, você consegue ampliar a atividade física para outras atividades, para mais tempo, para mais dias, mas começa simples. Simplificar é a primeira chave, o primeiro segredo. Então, vamos simplificar também na yoga. Não tem tapete de yoga, você vai fazer na esteira de praia, numa toalha, numa manta, num colchão, no colchonete, no que você tiver na sua casa hoje, agora quando você clicou nesse vídeo. Combinado? Nada de complicar, certo? Aqui a nossa aula é iniciante, não é uma aula super complicada, não vou precisar de 1 milhão de acessórios. Então, vamos simplificar? Para começar hoje, sem precisar de tanta disciplina, aulinha de 15 minutos, easy peasy, lemon squeeze, como a gente chama em inglês. Facinho, facinho, a gente começa e termina. Vamos lá, então. Vamos sentar nessa posição que a gente chama a postura de Sukhasana. Levanta um pouquinho para um lado, levanta para o outro. Ju, eu sinto meu joelho. Pode deixar o joelhinho mais para cima, assim, se assim for mais confortável para você, tá bom? Nunca força com a sua mão, nunca briga com o seu corpo, tá bom? A minha aula é para você trabalhar o seu corpo, não para você machucar. Agora coloca as duas mãozinhas aqui em cima do ombro, em cima, melhor dizendo, em cima das pernas, e gira o ombro para frente, acompanhando com o ritmo da tua respiração. Inspire, expira, não precisa você forçar, principalmente se é a sua aula, primeira. Apenas imagina que você está massageando quase o seu corpo, criando giros para frente e depois pausa num ponto neutro e agora você vai inverter esse giro girando para trás. Isso. Inspira e expira aí. Muito bem. Agora põe as duas mãozinhas aqui do lado. Inspira, você vai elevar o braço esquerdo, estica bem esse bracinho
Inspira e expira aí. Isso. Inspira e expira. E volta com esse braço esquerdo de volta para o tapete. Agora inspira. Eleva o braço direito, vai escorregando essa mãozinha esquerda, semiflexiona o braço que está embaixo, estica esse bracinho alinhado com a sua orelha. Não force o teu corpo para descer mais do que você pode, tá bom? Se você percebeu que para descer alongando, você levantou aqui a perninha para fazer isso, volta com o teu joelhinho para o lugar, sobe um pouquinho mais e fica onde é o teu limite hoje, tá bom? Não se preocupa. A cada aula que você voltar, que você fizer aqui comigo, que você repetir, o seu corpo naturalmente vai alongando cada vez mais, tá bom? Não é forçando, é mantendo a consistência, tá bom? Volta para o centro. Muito bem. Agora vamos trabalhar um pouquinho no nosso pescoço, para a gente soltar um pouquinho essas tensões que nós mulheres às vezes carregamos, né? Pela nossa necessidade às vezes de querer fazer tudo por todos. Então a gente vai primeiro respirar lentamente, dentro do seu ritmo, não precisa forçar e não precisa sincronizar, mas você vai propositalmente fazer um ciclo de respiração bem lenta e trazer esse olhar por cima do seu ombro direito e por cima do seu ombro esquerdo. Se você sente que um lado está mais tenso que o outro, isso é normal, comum, melhor dizendo, mas nunca passa do teu ponto para não criar nenhuma distensão muscular que é desnecessário, porque a gente precisa agora. A gente quer soltar as tensões, não criar uma lesão. Isso. Meu lado esquerdo, por exemplo, está um pouquinho mais travadinho que o direito. Normal, sou uma mulher de carne e osso igual a você. Agora a gente vai sincronizar sim a respiração, que é o seguinte: quando a gente inspirar, a gente vai elevar o olhar para o teto e expirando, soltando o ar, a gente vai trazer o queixo em direção ao peito. E agora você continua nesse fluxo. Inspira, leva. Expira, desce o queixo. Inspira, leva. Expira. Desce o queixo em direção ao peito. Mais uma vez, inspira, leva. Expira. Desce. E agora que a gente já soltou, alongou um pouquinho mais esse nosso pescocinho, é que a gente está mais preparado para fazer a rotação do pescoço, que é girar o nosso pescoço, fazendo isso de forma muito lenta e começando com círculos pequenininhos, tá bom? Inspira e expira de forma natural no centro. E devagarinho vai expirando, descendo o queixo e criando como se fosse um círculo. Para o lado direito, para trás, esquerda e desce. Pode fechar um pouquinho os seus olhos para você se concentrar um pouquinho mais nesse movimento que você está fazendo. Inspire, vai para um lado. Isso, vai derretendo, imaginando que você está literalmente derretendo as tensões que você está guardando nesse pescoço. Para agora num ponto neutro, inverte esse giro para o lado oposto. Inspira e expira. Não precisa ser perfeito. Só precisa trazer essa mobilidade de volta em toda essa região do pescoço. Para num ponto neutro, à frente. E agora vamos fazer uma torção lateral. Também lembrando de você não exagerar nesse movimento da torção, tá bom? Então, inspira no centro. Expirando, traz o seu corpo para o lado direito. Usa a sua mão esquerda para alongar essa coluna. E devagarinho vai torcendo o seu tronco e trazendo o seu olhar levemente por cima do ombro direito. Quando você encontrar o seu ponto limite, para aí e inspira e expira.
Inspira e expira. Isso, mulher, muito bem. Mais uma vez, inspira e expira. Volta agora para o centro. Agora inspira no centro, expira para o lado esquerdo, põe a mãozinha perto do joelho, estica mais essa coluna, gira levemente para trás e traz esse olhar por cima do ombro esquerdo agora. Lembra de torcer primeiro o tronco para depois trazer o olhar. E percebe no teu corpo o que é esse trabalho intencional de alongar, de esticar, mas sem ultrapassar o seu limite. É uma linha muito tênue, mas que só você sabe qual é. Inspira e expira mais uma vez aí. E bem devagarzinho, agora volta para o centro. Muito bem. Agora vamos em direção ao nosso tapete. Vamos agora deitar nesse tapete. E agora eu te convido a estender a perninha esquerda e trazer a perninha direita mais para pertinho de você. E agora você inspira e expira aí. Deixa o pezinho esquerdo na posição do pezinho do palhaço. Inspira e expira. Relaxa, essa perninha direita agora estica. Vem com a perna esquerda para junto do seu tronco, estica. Estica não, abraça, melhor dizendo, a perna esquerda que está aqui. E se você quiser também fazer uma extensão na direita, você pode deixar o pezinho na posição do palhaço. Ou o pezinho mais soltinho, se você quiser se concentrar mais nesse trabalho na perna esquerda. Inspira e expira aí. Isso, inspira e expira. Relaxa agora essa perninha. Traz agora as duas perninhas juntas e vamos abrir um pouquinho esses pezinhos. Vai como se você estivesse caminhando com os pés e você vai abrir eles mais ou menos nas extremidades do seu tapete, tá bom? E a gente vai fazer agora o limpador de para-brisa. Então, o limpador de para-brisa é um movimento contínuo, né? Quando a gente começa a chover o carro, ele vai para um lado, para o outro, de uma maneira suave e ritmada. Então, é isso que a gente vai fazer com as nossas pernas agora, para a gente soltar um pouco essa região de virilha, períneo, tá bom? Então, a gente põe o joelhinho para dentro e o esquerdo abre. E agora, de maneira coordenada, o movimento oposto. O joelhinho esquerdo entra e o direito abre. E agora que você entendeu o movimento no seu ritmo e dentro do limite do seu corpo, você vai inspirar e expirar de forma bem natural e suave. E vai criar como se fosse uma dança. Um joelho entra e o outro abre. Um entra e o outro abre. Isso, de uma maneira bem suave. Isso é um exercício para a gente soltar. Então, aqui não é força, é uma mobilidade muito suave. Principalmente nós, mulheres, que às vezes a gente tem muita repressão de emoções e a gente guarda essas experiências, a gente somatiza e guarda muito nessa região de quadril, de períneo. Então, vamos soltar um pouquinho essa região que ela merece. Isso. Pausa agora devagarinho no ponto neutro. Traz os dois pezinhos juntinhos. E agora vamos fazer uma torção lateral para a gente trabalhar com lombar e ao mesmo tempo com a cervical, com essa região aqui. Limpa o teu espaço. Se você, como eu, está com alguns objetos para um lado, para o outro, cria uma abertura agora dos seus braços para cima, as palmas da mão para cima, olhando para o céu. Traz as suas perninhas coladinhas, como se fosse uma letra V, de cabeça para baixo. E agora você vai imaginar que a gravidade vai pesar
e vai puxar a sua perna para o lado esquerdo, ao mesmo tempo que você leva o seu olhar para a mão direita. Ju, eu não consigo baixar minha perna igual a sua tanto assim. Você pode baixar até aqui, onde for o seu limite. Mas a ideia é que você vai, dentro do seu limite, criar uma torção para a sua região de lombar. E o seu olhar para o lado direito vai ajudar a criar um alívio nessa região do cervical. Quando você chegar no seu limite confortável, porém trabalhando nesse alongamento de forma intencional, você apenas inspira e expira aí. Inspira e expira. Inspira e expira. Devagarzinho volta para o centro, ajusta essa coluna. E agora que está tudo ajustado, desce agora essas duas pernas bem coladinhas e bem devagar para o lado direito, enquanto seu olhar vai para sua mão do lado esquerdo. Pernas para um lado, olhar para o outro. Chegou no seu ponto limite sem forçar, porém criando esse alongamento. Inspire e expira aí. Se você quiser, feche os olhos um pouco. E sinta o alívio que é permitir ao final de um dia longo soltar essas tensões que você acumulou, talvez muito tempo em pé, além do trabalho, cuidando de casa, filhos, marido. E o seu corpo sente essa região e precisa desse carinho, desse momento de cuidar só dele. Volta para o centro. Inspire, expira. E agora abraça essas pernas, trazendo a testa em direção ao peito, como quem está criando uma conchinha. Isso. Agora solta braços e pernas, como se você fosse uma estrela. Isso. Inspire, expira. Mais uma vez, fecha essa perninha, abraça e traz a testa, melhor dizendo, em direção ao seu joelho. Inspire, expira e solta, como quem está liberando toda a tensão nessa posição de uma estrela, os bracinhos levemente abertos, perninhas abertas, como uma criança que brinca na neve ou na areia, de fazer seu anjinho. A criança sabe brincar, se movimentar de forma natural, como parte do brincar livre, do explorar. E é esse elemento que a gente precisa trazer. Volta agora o teu corpinho para o lado, na posição fetal. E no seu tempo, inspirando e expirando um pouco para relaxar. Vai usando a sua mão, vai usando o seu antebraço para trazer o seu corpo para a posição sentada. Lembra de usar sempre essa dica de, ao acordar de manhã, sustentar o seu corpo. Agora fecha um pouquinho os seus olhos na posição sentada. Você pode colocar as mãos apoiadas sobre suas pernas, coluninha reta. E para encerrar a aula de hoje, eu queria te dar duas dicas muito simples, mas que podem fazer toda a diferença. Se você, mulher, está sofrendo há anos, talvez, com a questão de colocar atividade física na sua vida. E você precisa de ter essa consistência, você já entendeu o que você precisa, você não consegue. Primeira estratégia é coloque pitadas de prazer na atividade física. Quando eu digo pitadas, significa que você não pode se iludir que vai ser 100% confortável sair do sofá, do Netflix, da rede social, do estar parada, para
começar a suar, levantar, fazer uma aula de zumba, de yoga comigo em casa, ou qualquer atividade na academia, ou na rua, um esporte, sim, vai ser levemente desconfortável sair de onde você está acostumada. Eu não vou mentir para você. Mas, se essa atividade tem pitadas de prazer para você, você invariavelmente vai querer voltar a fazer. Você não vai precisar confiar só na sua disciplina, porque tudo que é prazeroso o nosso cérebro quer repetir. Do chocolate às redes sociais. Você só precisa entender o que é que me traz prazer na atividade física. Para você pode ser dança, para você pode ser voltar à atividade física que você amava fazer quando você era adolescente. Talvez seja experimentar aquele esporte novo que suas amigas estão te chamando. Talvez seja reencontrar ou encontrar novas amigas numa atividade em grupo, como é o jiu-jitsu, por exemplo, para mim. Então busca, mulher, responder a essa pergunta de forma sincera para você. O que é que te traz pitadas de prazer? Minha segunda dica para você ter mais disciplina na atividade física é convide alguém para praticar essa atividade que você escolheu nessa primeira pergunta, que te traz pitadas de prazer, e convence uma prima, uma filha, uma irmã, mãe, a ir com você para essa atividade. É o que a gente chama de reforço externo. Se você é uma mulher que vive dizendo, não tenho disciplina, eu queria ser como a Ju, eu queria fazer sozinha, para de se comparar comigo. Se você não encontrou nenhuma amiga que vai com você de forma voluntária, procure uma personal trainer. Ela vai ser o elemento externo do reforço da sua disciplina, porque você não vai querer faltar com ela. Porque você tem um compromisso externo, você tem um horário que você se comprometeu, você está pagando pela hora de aula da sua personal trainer. Era assim que eu fazia quando eu ia em Recife, com a Ju Nobre. Eu tinha um compromisso externo, eu tinha um horário com ela, não importava se eu estava com sono ou não, eu ia. Porque eu sabia que segunda e quarta, 6:30 da manhã, eu tinha que estar na academia com ela. Era o meu compromisso com ela, eu não ia faltar. Então não é milagre. É uma combinação de pitadas de prazer com um elemento externo para reforçar o teu compromisso. Se você testar, você vai perceber que você não vai nem precisar confiar tanto na sua disciplina, porque você criou um ambiente propício que te faz querer voltar para a atividade física, permanecer e manter a sua consistência. Inspira grande, expira. Obrigada, que a paz esteja com você. Espero que essas dicas tenham sido valiosas para você, mulher, começar a colocar essa bendita dessa atividade física na sua rotina de uma forma mais consistente, com mais disciplina. E se você se lembrou de uma amiga que vive reclamando dessa falta de disciplina, o que é que você pode fazer por ela? Clicar em compartilhar aqui esse vídeo com ela e manda para essas amigas. De repente você até manda o vídeo e já diz, olha, eu escolhi você porque eu queria que você fosse essa pessoa que a Ju recomendou para eu escolher uma amiga para ir comigo para aquela atividade XYZ. Vamos? Bora, como a gente diz em Recife, já marca a data e já vai. É uma dica para que você possa, junto com a sua amiga, dar esse primeiro passo na atividade física. Um beijo grande, até a próxima aula, gente, se Deus quiser. Tchau, tchau.